Salve galera, Kakaroto na área ou Kaká para os mais chegados, e vocês estão no meu canal de Dragon Ball. No vídeo de hoje farei uma análise do segundo episódio de Dragon Ball Daima, então sem perder muito tempo, vambora! O segundo episódio começa diretamente do final do primeiro. Shenlong agora só concede 3 desejos para quem é cliente fiel. Novatos têm direito a apenas um desejo. Acredito que essa é uma nova regra criada pelo Dendê para limitar a quantidade de desejos para desconhecidos. Isso faz parte do humor pastelão clássico do Akira Toriyama. O segundo desejo de Goma seria encontrar o olho terciano, perdido durante o reinado de Abura. Falando nisso, ele apareceu na abertura do anime ao lado de Dabura. O fato desse segundo desejo não ter sido realizado sugere que essa história será abordada mais à frente, ou talvez seja algo que eles planejam contar em outro momento. Na abertura do anime, um olho aparece, talvez seja o olho terciano. Goma, furioso, comenta que se soubesse disso, teria desejado o terceiro olho demoníaco. Ele então pergunta a Neba se é possível reunir as esferas do dragão do reino dos demônios, da mesma forma que ele fez com as esferas da terra. Neba responde que para isso ele teria que lutar contra os Tamagamis e vencê-los. Goma persiste, pergunta se não dá para repetir o ritual na terra e reunir as esferas de novo. Neba responde que nem ele pode fazer isso 2 vezes seguidas. Degesso então diz que Goma conseguiu o que queria, e que agora todos basicamente são inofensivos. Nesse momento, nos é mostrado o Sr. Popo e Dendê. Dendê voltou a ser um bebê, e o Sr. Popo agora tem chifres, o que sugere sua real origem no reino Makai. Sinceramente, não gostei desse visual do Sr. Popo com chifres, achei horrível, mas vida que segue. Goma pergunta se sem Dendê as esferas da terra são inúteis. Neba confirma. Mesmo assim, Goma decide levar Dendê com eles como refém, para garantir. Eles então capturam Dendê e vão embora. Engraçado que apesar de Goten e Trunks terem voltado a ser bebês, suas mentalidades continuam as mesmas, pois eles estão conscientes que voltaram a ser bebês. Acredito que o mesmo ocorre com Dendê. Isso é reforçado por um diálogo mental entre Trunks e Goten. Kuririn comenta que, embora todos pareçam mais jovens, eles estão normais por dentro. Assim fica claro que eles não ficaram mais jovens, apenas menores. Mr. Satan nota que os funcionários da festa estão normais, o que gera um momento engraçado, já que Vegeta não o reconhece e pergunta quem ele é. Piccolo rapidamente deduz que tudo isso tem a ver com a invocação de Shenlong. Shin diz a Goku que sentiu uma presença desagradável no templo. O engraçado é que se ele sentiu que tinha algo de errado, por que esperou acontecer? Goku então diz que vai dar uma olhada, mas ao tentar levantar voo, cai em cima de uma mesa com comida quente. Mestre Kami explica que por Goku ter encolhido muito rápido, não se acostumou ao equilíbrio do corpo. Goku não o reconhece e pergunta quem ele é, e ele responde, e Goku então se lembra dele. Sério, o Mestre Kami ficou a cara do Saitama. Continuando, Shin diz a Goku que Kibito os levará ao templo e Piccolo decide ir junto. Chegando lá, Goku pergunta onde está Dendê. O Sr. Popo responde que homens estranhos com orelhas pontudas o levaram, vieram do reino dos demônios, e um deles parecia com o Supremo Senhor Kaiô. Seu nome era Degezo. E Kibitoshin logo revela que Degezo é o irmão caçula do Supremo Senhor Kaiô. O Sr. Popo também menciona um baixinho arrogante, que é o Goma, e um velho Namekuseidin chamado Neba. Piccolo diz que há muito tempo, um lendário Namekuseidin ficou no reino dos demônios sozinho para proteger as esferas de lá. Ok, quer dizer então que desde que Piccolo se fundiu com o Nil, ele sabe que os Namekuseidins vieram do reino Makai? E por que Dendê não demonstrou saber disso, e muito menos conhecer o Neba? Apesar de jovem, Dendê sempre demonstrou um grande conhecimento sobre sua raça em Dragon Ball Z, pois ele explicou a catástrofe que ocorreu em Namekusei. E agora, ao que tudo indica, ele não sabia sobre isso? E o Piccolo sim? Estranho. O Sr. Popo ainda comenta que Neba estava fraco, mas tinha muito poder, e que foi o baixinho Goma que pediu para Shenlong transformá-los em crianças. Goku decide ir atrás deles para salvar Dendê, mas Shin avisa que não podem se teletransportar para o reino Makai. A solução
é uma nave espacial que está no mundo dos Supremos Senhores Kaiô. Kibito rapidamente traz a nave, mas Shin explica que por falta de manutenção, ela não funciona mais. Goku sugere pedir a Bulma para consertá-la. Ainda sem conseguir voar direito, ele quase cai da plataforma celeste. Piccolo zoa com Goku, mas ao tentar voar, bate de cara numa árvore e, para nossa surpresa, sangra, o que indica que não teremos censura, finalmente. Enquanto isso, Kibito traz Bulma e Vegeta. Bulma diz que a nave está sucateada e que demorará 10 dias para consertá-la. Shin explica que os danos foram causados durante a luta contra Majin Buu. Bulma, intrigada com a estrutura da nave, aceita o desafio. A dúvida que foi levantada no primeiro episódio foi respondida nesse. É perguntado se todos que têm orelhas pontudas são demônios. Shin responde que nem todos, mas a maioria é. Kibito explica que há muito tempo alguns quiseram liberdade, outros foram dominar outros planetas, pois viajar ficou mais comum, e muitos Majins escaparam do reino dos demônios. Depois acabou sendo proibido, e agora só quem tem permissão pode entrar e sair do reino Makai. Goku, enquanto espera, vai visitar Mestre Karin para pegar seu bastão mágico, mas Mestre Karin diz que deixou com o Mestre Kami. Após recuperar o bastão que estava sendo usado como varal pelo Mestre Kami, Goku volta ao templo de Kami-sama, e durante uma refeição, pergunta a Piccolo se ele se lembra do reino dos demônios. Piccolo diz que não, pois ainda não era nascido, mas ouviu histórias. Bulma pergunta como era o lugar, e Piccolo responde que os Namekuseidins viviam bem por lá. Quando questionado sobre por que fugiram, a resposta foi que os Namekuseidins não gostam de receber ordens. E mais uma vez eu pergunto, como o Piccolo sabe sobre essas coisas? É alguma memória que ele retém de Piccolo Daimao, Kami-sama, do Nil? Ele aprendeu isso em algum outro lugar ao decorrer do tempo? Bom, espero que essas questões sejam respondidas mais à frente. De repente, um jovem misterioso vindo do reino Makai aparece em uma nave. Goku pergunta quem ele é, e o jovem se apresenta como Glório. Shin percebe que ele é do reino Makai, e Glório confirma, pedindo a ajuda de Goku para derrotar o rei Goma. O pessoal se surpreende. Glório explica que Goma é um Majin do mal, que se tornou rei após a morte de Daburá. Vegeta pergunta quem é Goma, e Shin avisa que ele é muito poderoso e ardiloso. Shin ainda questiona como Glório sabia sobre Goku, e ele responde que o rei do terceiro mundo do reino Makai contou, pois assistiu à luta contra Majin Buu por um monitor mágico. Ele pergunta se Glório serve ao rei do terceiro mundo dos demônios. Glório diz que não, e que o pedido para vir buscá-lo foi feito em sigilo. Shin desconfia, pois Glório não demonstrou surpresa ao ver que eles eram crianças, algo que ele supostamente não deveria saber. Goku tenta justificar, dizendo que talvez o rei tenha contado a ele. Bom, nós sabemos que antes de vir à Terra, Glório ouviu toda a conversa entre Goma e Deguisso. Bulma, após examinar o avião de Glório, diz que conseguirá terminar o conserto da nave antes do esperado. Vegeta, determinado, decide ir junto, já que, se não restaurarem as esferas do dragão, todos permanecerão como crianças para sempre. Sério que o Vegeta disse isso? Ok, entendo que é por conveniência de roteiro, mas ao menos eu esperava que fossem inventar uma desculpa do porquê não utilizarem as esferas de Namekusei. Sei que alguém pode argumentar dizendo que eles não sabem a localização de Nova Namekusei, mas isso não impediu Goku de encontrar Dendê durante a saga dos androides com a ajuda do Kaiô do Norte. Ah, e se o argumento for que o Goku não consegue utilizar o teletransporte porque ele encolheu agora, o Kibito ainda tem o Kaikai, que é o teletransporte. Então, por que não usaram isso? Ele já viu Porunga realizar desejos antes. E falando em Kibito, ele acabou virando uma espécie de assistente da Bulma, teleportando sempre que ela pede. Esperava ao menos uma desculpa, mas talvez expliquem isso no próximo episódio, já que parece que estão prestando atenção no que os fãs estão comentando. Glório então avisa que não dá para levar Vegeta, pois o avião só carrega 3 pessoas. Vegeta questiona, dizendo que, como estão do tamanho de crianças, deve caber mais um. Shin, porém, sugere que Vegeta os encontre mais tarde, quando Bulma terminar de consertar a nave. Assim, partem Goku, Shin e Glório para o reino Makai. Isso me lembrou muito quando Goku, Pan e Trunks partiram na viagem espacial em Dragon Ball GT. Essa foi minha análise do segundo episódio. Comentei algumas coisas sobre a abertura,
mas estou pensando em fazer um vídeo à parte comentando tanto a abertura quanto o encerramento. Bom galera, é isso. Nos vemos na próxima. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do segundo episódio e deixem aí suas teorias e observações que vocês notaram. Valeu, fui!